Vivi sem planeamento durante uma semana. Como é que foi a minha experiência? Eu que falo tanto de produtividade e organização, como é que isto correu? E se aconteceu ou se eu tirei alguma boa lição deste estudo caso que eu fiz? Anda daí que eu tenho muito para te contar. Para mim, né, que passo a vida a falar-vos de produtividade, organização, planeamento, decidi aceitar aqui o desafio de uma amiga minha que disse: vais viver pelo menos uma semana, no mínimo uma semana sem planeamento, vais ver como é que corre. Ela é mais de género de gostar de viver o momento, não é? E então ela desafiou. Pronto, eu aceitei o desafio e posso-vos dizer que foi a pior semana da minha vida. Isto confessando, com a maior honestidade possível sobre o assunto. Foi a pior semana da minha vida. Porquê? A desorganização instalou-se. Parecia que estava sempre a fazer muita coisa e na prática não estava a fazer nada. Foi caótico. Foi caótico porquê? Porque para já a minha produtividade caiu a pique. Caiu a pique porque quando nós não temos um planeamento, nós vamos fazendo. Porque nós não sabemos o que é que está estipulado para aquele dia, o que é que não está, o que é que deveria ser feito e o que é que não deveria ser feito para um objetivo maior, que seria, pronto, a conclusão da semana com tudo organizado. E aquela sensação de fazer um bocadinho hoje, fazer um bocadinho amanhã, fazer um bocadinho, mas sem ser um bocadinho concreto, estragou completamente a minha produtividade. Ou seja, eu cheguei ao fim de semana, fui ver a minha lista, antes de fazer isto, sabia o que é que tinha que ser feito, e percebi que na prática andei a saltar de coisa em coisa, fiz muita coisa, mas na verdade não foi nada assim tão produtivo quanto isso. Ou seja, a minha produtividade realmente caiu a pique durante esta semana sem planeamento. Isto também é resultado, não é, de uma desorganização geral que se instalou, não é? Porque pessoas como eu, por exemplo, que vão fazer um estudo para alguma coisa que vão publicar no blog ou aqui no canal, não é? Eu tenho que fazer o estudo, eu tenho que fazer a edição, eu tenho que fazer a montagem, ou seja, tem todo aqui um processo. E, por exemplo, na segunda-feira faço uma coisa, na terça faço outra, na quarta faço outra. Não tendo este planeamento também estruturado, não é? Os tópicos que quero abordar, o ponto de vista que quero levar, tudo isto descambou, não é? E quando eu dei conta, a minha agenda estava em branco, não é? Porque eu não planeei nada dessa semana, mas as coisas que ficaram em falta, que eu deveria ter feito, não é? Que devia ter planeado fazer, ou não estavam totalmente completas, porque não havia aquele planeamento, não havia aquele rigor, ou não estavam feitas de todo. Ou seja, isto foi mesmo muito, muito caótico, até a nível pessoal, porque depois não se gera tão bem o tempo, e quando te das conta, estás a aproveitar o teu tempo de lazer para fazer as coisas que ficaram por fazer porque lembraste-te do nada, esqueci-me de fazer isto, e vais no instante e vais fazer, e muitas vezes não fazes bem feito porque não estava planeado, não estava ajustado, e tu estás a fazer um bocadinho as coisas para que elas sejam feitas, mas não é aquilo, ou melhor, não é com a qualidade que estás habituado a entregar. E isto foi muito assustador para mim, porque eu gosto realmente de pegar e analisar as coisas e fazer as coisas bem feitas, e nesta semana foi mesmo de todo impossível. E depois é aquela questão, estamos sempre atrás do que é imediato, porque se lembrarmos, como estava a dizer, de alguma coisa que ficou esquecida e afinal era urgência e afinal já devia estar feita, lembrarmos, ou seja, tudo que nos passa pela cabeça, nós não temos uma estrutura de organização pensada para a nossa semana, tudo o que aparece é urgente e imediato. Então andamos, como eu estava a dizer um bocadinho, na roda do Amsterdã, andamos sempre por trás dos andamos sempre ali e andamos sempre a fazer só o que é imediato. Ou seja, pequenas tarefas nós podemos fazer para ir aliviando a nossa agenda, os nossos compromissos, né? Um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, um bocadinho depois, acabam por ficar lá porque nós só estamos a tratar daquilo que surge no momento, aquilo que é feito no momento, aquilo que naquele momento é urgência, porque nós esquecemos dela ontem. E isto é muito cansativo. Eu terminei esta semana exausta psicologicamente, porque foi como eu vos disse, não conseguia ter percepção da magnitude, né, do que estava feito e do que não estava feito, do que precisava fazer. Ou seja, retomei esta semana, né, eu fiz esta semana passada, retomei esta semana, e com uma sensação de N compromissos em atraso, N situações que deveriam já ter sido feitas, ou que poderiam ter sido feitas em 5 minutos a semana passada, agora se calhar vão exigir de mim 10, e isto foi mesmo muito psicologicamente, principalmente psicologicamente, desgastante, e está a ser, porque agora estou a correr um bocadinho atrás desse prejuízo,
Por isso, assim, se vocês já são naturalmente organizados, não façam este teste, que vocês vão fritar um bocadinho a pipoca como eu com este acontecimento. Não dá para pessoas como nós, isto é demais. Mas eu tenho que fazer aqui uma salvaguarda, ok? Isto é exaustivo, é cansativo, mas viver sem planeamento também tem as suas vantagens, ok? E por muito que eu ouvisse às vezes as pessoas a dizer viver no espontâneo é que é bom, fazer as coisas quando nos apetece é que é bom. E eu às vezes fazia um bocado de confusão isso, apesar de eu ter uma certa espontaneidade. Se um amigo me chega a minha vez e dizer, olha, logo à noite queres ir tomar café, não é compromisso, eu vou, não é por não ter nada na agenda que vou deixar de tomar café com um amigo, ou ir jantar, ou ir sair, ou fazer até qualquer coisa nova no trabalho, só porque tipo, me bateu aquela ideia brilhante, eu vou fazer, pronto. Eu não tenho planeamento rígido ao ponto que não me permita ser espontânea. Mas a verdade é que viver sem planeamento, ou seja, viver ao sabor dos acontecimentos, acredito que para certas pessoas seja algo leve. As pessoas que já estão habituadas a este ritmo, para elas isto é extremamente leve, porque em parte é como se tirássemos das nossas costas algum peso, né, algumas responsabilidades, né, permite-nos ser aqui mais um bocadinho espíritos livres, o que também acaba por ser interessante e permite-nos realmente dar-nos a uma certa espontaneidade, porque como não temos um planeamento rígido, não temos uma série de coisas para fazer naquele dia, não temos estipuladas fazer uma quantidade de coisas para aquele dia. Nós temos, parece que, mais tempo para tudo, pelo menos num impacto inicial. Depois, claro que vamos perceber que vamos pagar isto um bocadinho com juros, pelo menos no meu caso, porque eu já sou organizada, isto depois eu vou ter que recuperar isto com juros, como se costuma dizer. Mas esta espontaneidade realmente é bastante positiva, é bastante leve, e não quer dizer, por exemplo, que umas férias, num fim de semana, que até não possa fazer, porque realmente tem os seus benefícios, tem a sua leveza, permite-nos, em parte, às vezes até ter mais tempo para nós, porque quando nós somos muito organizados tendemos às vezes até olhar mais para as questões profissionais do que pessoais, não é? E às vezes a ser espontâneo é de género, olha, hoje vou arranjar o cabelo, ou hoje vou tomar um banho relaxante, ou hoje acordei e não tenho nada planeado na minha agenda, vou só ficar aqui sentada a tomar um café e a ler um livro, o que é realmente muito, muito agradável, não é? Mas que a longo prazo, viver dia após dia assim, não sei se é bom no bolo geral da questão. Depois também tem aqui a questão de não temos, parece que, horários a cumprir. Por exemplo, vou trabalhar das 9 às 5, mas como não tem nada estipulado, parece que não tem um horário rígido, parece que só tem um horário de entrada e saída. O que vou fazer dentro desse intervalo de tempo parece que desaparece, mas depois também é estas surpresas da vida, não é? Porque parece que sabem melhor, e pelo menos fiquei com essa sensação. Aquele convite para, por exemplo, para ir jantar, aquele café com um amigo que já não vemos há muito tempo. E fiquei com a sensação, parece que tinha um saborzinho especial, por ser assim espontâneo. Claro que não quer dizer que eu não fico feliz e que não acho especial se tiver no meu planeamento, ou seja, isto aqui é um bocadinho ambíguo, mas tenho que concordar sim, que tinha ali um saborzinho especial, é como quando vamos de férias, não é? Nós até podemos ficar de férias em casa, mas o facto de ser uma rotina diferente já tem um sabor especial. Eu acho que isto anda aqui tudo muito, muito mãos dadas e gera aqui um bocadinho um efeito bola de neve. Mas pronto, resumindo, conclusões gerais, eu testei viver sem planeamento durante uma semana, porque eu, como tinha noção das coisas, e agora ando com um bocadinho atrás de prejuízo, acho que não valeu, ou seja, o stress que eu estou a ter esta semana não valeu o relaxamento da semana passada. Talvez se for uma semana sem planeamento, planeada, com antecedência, ou seja, onde eu já tenho as coisas mais ou menos adiantadas, onde eu tenho as coisas mais ou menos... Talvez, mas aí está, já não era totalmente sem planeamento, não é? Tipo, isto, voltámos aqui às ambiguidades. Mas acredito que para muita gente isto até seja positivo, e como eu disse, fazemos isto numa semana de férias, fazemos isto no fim de semana, ou no fim de semana prolongado. Acho que é bastante positivo, porque está o efeito de surpresa, os imprevistos, aquela lufa-lufa, não é? Que às vezes também nos aquece um bocadinho o coração, sabe bem e faz parte da vida e ajuda-nos a desfrutar da vida. Se és o tipo de pessoa que já estás habituado a viver sem planeamento e te sentes bem com isso, epá, não concordo, porque acho que isso é um tiro no próprio pé e nós até podemos achar que sem planeamento nós somos produtivos, mas sabemos que não é bem assim e que vai sempre existir falhas, por isso... está, da mesma maneira que eu experimentei viver sem planeamento, experimentei viver com planeamento e depois fazemos aqui uma análise, porque
Só mesmo experimentando, e por isso é que eu também experimentei estar uma semana sem planeamento, antes de criticar quem o faz, não é? Para também tentar perceber qual é a situação. Foi como isso, eu acredito que dependa de pessoa para pessoa e que varia de pessoa para pessoa, de estilo de vida para estilo de vida. Mas nada como experimentar e nada como melhorar para ver realmente se podemos refinar coisas que nós já fazemos bem, fazê-las ainda melhor. Por hoje eu vou ficar por aqui. Fica bem? Tchau!